Estadual. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Cláudia. Bom dia, os telespectadores, o pessoal que está em casa. Segurança alimentar, o que é isso exatamente? Bem, primeiro, você tem dois conceitos aí que na abertura você colocou muito bem. Segurança alimentar, nós estamos falando de uma quantidade de alimentos suficientes para alimentar a população. Ou seja, segurança alimentar é algo que é uma medida para poder calcular ou mensurar se uma população está sendo atendida nas suas necessidades assim, gerais de se alimentar. E segurança dos alimentos é saber se aquele alimento oferece as condições adequadas para ser consumido. Se ele não tem excesso de química, se ele não tem valor nutricional baixo, se ele tem problemas microbianos que estão ali ajudando a degradar mais rápido aquele alimento. Então, esses dois conceitos, eles têm que estar juntos. Bem interessante você falar isso, sabe por quê? Porque você falou da segurança dos alimentos. Eu acho que para dona de casa, até a pessoa mais culta e mais bem intencionada, ela pensa que é o prazo de validade, quando na verdade você está falando do valor nutricional. As pessoas não estão muito ligadas nisso atualmente, né? Na prática tem muito desconhecimento, porque a gente deveria, desde a escola, desde aquele ensino fundamental, eu diria até na pré-escola, começar a educar nossas crianças para uma boa prática nutricional, ou seja, nós ensinarmos as crianças a saber separar os alimentos em categoria, o que nos dá energia, o valor da proteína, o que é uma vitamina, porque a pessoa chega, às vezes, fica adulto, chega na terceira idade e não compreende como é que se monta um mínimo de uma alimentação saudável e que atenda às necessidades de cada um. Por isso, muitas donas de casa cozinham, às vezes, pela tradição que aprendeu com a avó, com a mãe, que a pessoa pode ter a sorte de ter uma avó e uma mãe consciente, mais bem preparada, ou pode ser que tenha uma que faça pratos deliciosos, com uma receita tradicional de família, mas que o valor daquilo para nutrir uma família talvez não seja o mesmo se fosse aquela uma refeição mais estudada, mais balanceada. Hoje em dia a gente tem uma tendência a ter muito alimento processado, ou seja, alimento industrializado. E o alimento industrializado, com raras exceções, eles têm compostos que fazem com que eles durem muito tempo na prateleira. Então, tem estudiosos que dizem até que se você coloca um determinado alimento na prateleira e ele fica ali durando 4 meses, 6 meses, ainda traz para casa, ainda coloca em cima da mesa, e nem a bactéria e o fungo quer, por que nós deveríamos de querer? Né? Então, a lógica é que quanto mais natural você procurar ter a sua alimentação, melhor. É claro, para que nós tivéssemos assim, exclusivamente alimentação biológica ou orgânica, isso não está ao alcance ainda, porque não tem volume de alimentos suficientes para atender a todo mundo dentro desse conceito. É claro que nós teremos que, durante muito tempo ainda, conviver com produtos que têm conservantes, que têm formas de tornar esse produto acessível para a população, no sentido de que ele possa se conservar no período de trânsito dessa mercadoria. Agora, quanto mais a gente procurar levar para o lado da redução dessa carga e também as famílias procurar separar bem, ter aquilo que os nutricionistas costumam dizer que é um prato colorido, né, que tem um pouco de verde e da cor dos outros vegetais. Vermelho, né, amarelo. Que tem lá, né, vermelho, amarelo, enfim, compõe bem nesse aspecto. Você tem uma fonte de energia que normalmente é dada pelo carboidrato, que está no grão, no arroz, ou num outro grão que seja utilizado também. Uma massa. Uma massa que está ali, né, o trigo, ou outros compostos que podem ajudar nessa direção, e uma proteína, que pode ser a proteína oriunda da carne, dos diversos tipos de carne, mas também dos ovos, dos próprios lácteos, né, produtos derivados do leite, e proteína que está no feijão, por exemplo. Eu estou achando interessante isso que você está falando, da maneira como você está colocando, sobretudo, porque você não
ninguém que está em casa vai ter dificuldade nenhuma de comprar revistas, livros, assistir programas. O que mais tem está super na moda falar de alimentação. É difícil você conseguir fugir de um programa que não tem um sujeito cozinhando, mostrando como é que faz. Agora, nossa, é o hit da parada. Sem dúvida. Agora, eu acho que muito pouca gente desmistifica como você está fazendo, de explicar sem querer vender nada. O objetivo não é vender, é que quem está em casa tenha saúde, que a pessoa aprenda. Você não está querendo vender revista, você não está querendo ganhar nenhum tipo de benefício. Claro. Eu acho que o nosso principal objetivo, e principalmente a Secretaria da Agricultura, nós somos agricultura, pecuária, pesca e abastecimento. Então, a função abastecimento da Secretaria Estadual, ela está relacionada justamente a gerenciar esses mercados, mercados da Ceasa. Então, você tem o mercado de Irajá, você tem o mercado de São Gonçalo, tem vários outros mercados no interior do estado que são entrepostos onde esses produtos entram e vêm para o abastecimento da população. E, principalmente, orientar o encontro adequado entre produtores de alimentos, e aí os nossos agricultores, nossos pecuaristas, nossos pescadores, e o consumidor final. Esse intermediário que não agrega nada, porque você tem um intermediário positivo, que pode embalar melhor um alimento, lavar, limpar, selecionar, apresentar às vezes o alimento pronto para consumo, uma salada bem acondicionada, porque você tem pressa e precisa desse produto minimamente processado, ou você pode ter simplesmente o atravessador, que vai lá, compra o produto barato do produtor, não melhora em nada, e traz para o consumidor sem trazer nenhum benefício. Isso é absolutamente nocivo à comunidade de um modo geral. E esse chamado atravessador, ele só vai ser inibido na medida em que, primeiro, os governos, e o governo estadual, tem investido na melhoria de estradas vicinais, né? Nós estamos, estrada vicinal para quem é mais urbano, né, e não acompanha essa nomenclatura, é aquela estradinha pequena lá do interior, empoeirada, que não tem asfalto, mas que se for mantida razoavelmente conservada, o alimento vai chegar mais rápido aqui, sem tantas perdas, e a população rural também vai acessar melhor o serviço de saúde, serviço de educação. Também os mercados vêm sendo melhorados. Agora mesmo no mercado da Ceasa em Irajá, nós, além de melhorarmos os aspectos físicos do mercado, com melhor sinalização, está sendo construído lá também uma parceria entre a Secretaria de Estado da Agricultura, a Associação dos Comerciantes, um batalhão da Polícia Militar para melhorar a segurança dentro do mercado. Lá estão sendo também constituídos já há algum tempo bons programas sociais, né? Eu citaria aqui para você, Cláudia, um exemplo bastante típico, que é o programa Panela Cheia. É um programa de combate ao desperdício. Aquela fruta, aquele legume que já ficou um pouquinho mais amassado, mas que ainda está bom para o consumo, que ainda apresenta qualidade, ou seja, não estragou. Mas uma família mais pobre, que não tem como comprar esse alimento, através de uma panela cheia, ela recebe esse alimento acondicionado numa sacola, uma entrega normalmente semanal ou quinzenal, em famílias que são cadastradas através de entidades lá no Ceasa, e essa distribuição faz com que essas pessoas tenham acesso a uma alimentação de muita qualidade, possam dar a seus filhos uma alimentação de muito boa qualidade, só porque a aparência às vezes não é aquela comercial, mas que não há perda do valor nutricional desse alimento. Isso é que eu acho que está o valor aí do homem público, do bom gestor, né, Cristiano? Porque o que eu tenho a impressão é assim, antigamente, antes de você então introduzir esse projeto, esses alimentos todos, toneladas diariamente, eram jogadas fora. Então ninguém foi lá prestar atenção no detalhe, deixa eu ver, como é que está aí o resultado, porque a gente fica pensando em grandes políticas públicas, em macro coisas, quando às vezes ali na ponta tem um detalhe que faz toda a diferença, né? É verdade, você está falando. Eu assisti na última campanha para prefeito, um candidato a prefeito visitar o mercado e disse: eu vou criar um negócio para aproveitar os alimentos e tal. Esse programa já está pronto e já funciona e atende um número enorme de famílias. Para você ter uma ideia, são mais de 5.000 famílias atendidas regularmente dentro do programa. Como é que chama isso? É inaugurador de obra feita? Não tem um negócio desse? Dinheiro de obra pronta, dinheiro né? De obra pronta. Tem gente que tem muita ideia, mas não tem noção do que acontece na realidade. Esse programa é uma realidade. Quer ver outro? O governador Sérgio Cabral
nos concedeu a possibilidade de produzir uma sopa chamada Sopa da Cidadania,